Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-831404. Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, o doutor em economia, Celso Costa, conversa com a gente sobre os impactos do coronavírus na economia brasileira. Na sequência, teremos o professor e consultor de empresas, Nelson Canabarro, explicando como os empresários devem agir para superar este momento de crise. Voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente. Estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, os impactos do coronavírus na economia brasileira. Comigo no estúdio está o professor do curso de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Celso Costa, com pós-doutorado na área. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Bom, eu que agradeço o convite, Ney. É um assunto bastante sério, né, que a gente está vivendo agora, e a gente participar de programas assim que visa esclarecer o telespectador é bastante importante. Eu acho que, na realidade, é um momento de transparência para que as pessoas possam se planejar da melhor maneira possível. Professor, qual era o cenário antes do coronavírus causar o estrago que vem causando o mundo afora? Qual era a projeção para a economia brasileira, particularmente? Tá, para responder isso, a gente pode até olhar um pouquinho mais atrás, né? Algo que veio até lá do governo Temer. A gente, inicialmente, todo ano tem começado com uma expectativa de crescimento em torno de 2%. Foi isso lá em 2018. Aí tivemos a greve dos caminhoneiros, que prejudicou bastante aquele ano, então a gente cresceu próximo de 1%. Ano passado também tinha essa expectativa, alguma coisa de 2%. Aí veio a questão de Brumadinho e a crise na Argentina, onde afetou bastante as exportações. Então crescemos próximo de 1%. Esse ano também as expectativas estavam próximo de 2%, né? Alguma coisa 2, 2,4, 2,5, dependendo qual instituição que estava fazendo a previsão. Mas na medida que teve essa crise, a gente já vê um cenário bem pessimista, assim. Se hoje a gente tivesse a greve dos caminhoneiros, que foi uma paralisação grande de 1 mês, a gente teria um crescimento de 0. Então já caindo algo de 2% aí do que a gente tinha inicialmente. Se a gente somar ao que teve de outra crise que a gente enfrentou recentemente, foi a crise de 2008, a gente teria uma queda de outros 4%. Então hoje, se olhar essas duas crises como um parâmetro, a gente vai ter um crescimento negativo de em torno de 5%. Então a gente estaria saindo de algo positivo de 2%, ou um pouco mais, para algo negativo de 4%, 5%. Hoje, o Boletim Focus, que é o boletim do Banco Central, que consulta as instituições financeiras para ver o que está tendo de previsão, eles falaram nos últimos boletins algo como menos 0,48. Algum tempo atrás, uma semana, um pouco mais de uma semana, isso estava em 1,48. Então, assim, em pouco tempo, eles já derrubaram as expectativas de crescimento em 2%. Mas ainda é pouco isso, o ajuste, né, que eles estão fazendo nas expectativas. O Boletim Focus, né, então, que o Banco Central usa muito para divulgar essa questão, ele tem um pouco de atraso em relação ao que está acontecendo, né, porque algumas instituições elas demoram um pouco para reajustar suas expectativas. Então, hoje, se fizesse hoje o boletim, a gente teria alguma coisa em 4, 5% negativo. Ou seja, é muito ruim. Isso significa milhões de desempregados, pouco dinheiro circulando. É uma situação bem delicada. Mas de isolamento, o isolamento ele tem oscilado de 2 a 3 semanas nesses dias de coronavírus aqui no Brasil. Depende muito da cidade, do estado, enfim. Nós não tivemos ainda um período de 30 dias sem movimentação econômica, né? Diga-se de passagem, a economia ela não parou por completo, ela apenas teve uma redução drástica para evitar a aglomeração de pessoas.
Mas o senhor acredita que talvez a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de um lockdown, ou seja, um isolamento vertical, resolvesse parte desse problema, não? É uma questão bastante importante essa, né? Qual a melhor forma de isolamento neste momento? Na minha opinião, eu acho que deveria ser analisado isso, né? Eu acho que parar toda a economia é uma tragédia sem precedente. A gente vai ter empresas fechando, pessoas perdendo emprego, que talvez o resultado econômico vai ser muito maior do que da própria crise, né? O problema quando o presidente vem a público falar sobre o isolamento vertical, ele não traz uma proposta, né? Onde está sendo feito, qual que é o formato nesses lugares. O Japão experimentou alguma coisa desse tipo, teve algum sucesso. A hora que começou a aumentar um pouco os casos, está sendo um pouco mais rígido. Talvez o melhor modelo para nós fosse alguma coisa intermediário. Algumas áreas com grande aglomeração de pessoas deveriam parar, como talvez escolas, por causa das crianças e tudo mais, universidades, eventos esportivos, tudo onde você vai ter muita gente e o que potencializa muito a contaminação. Mas alguns serviços eu acho que deveria ser mantido, né? Eu acho que o que a gente está caminhando é alguma coisa, um isolamento muito forte, aí solta. Há uma quantidade de contaminação, o governo se preocupa, fecha de novo. E vai fazendo isso até a gente ter uma quantidade de imunes aí na população, de tal forma que o vírus perca força. Uhum. Essa tentativa de imunizar a população não deu certo na Itália, né, infelizmente. Mas os italianos, eles têm dois fatores que a gente não leva em consideração da maneira adequada. Não é só a faixa etária mais elevada, isso também acontece na Espanha. Os países da Europa como um todo têm uma faixa etária mais elevada. Mas no caso de Itália e Espanha, nós temos hábitos muito similares a hábitos brasileiros, ou seja, são dois povos muito calorosos, né? Esses dois povos muito calorosos fazem com que as pessoas literalmente beijem e abracem umas às outras com muita frequência. Não há nada de errado nisso se não estivermos no meio de uma pandemia. Se estivermos no meio de uma pandemia, daí não, daí as coisas são complicadas, né? Não estou condenando os hábitos de ninguém, muito pelo contrário, né? Mas neste momento é importante o isolamento físico. Eu vejo muitos supermercados, por exemplo, adotando, e os consumidores têm respeitado isso, a distância mínima entre as pessoas de 1,5 m, 2 metros, o que já é suficiente para impedir o contágio, desde que ninguém fique tossindo ou espirrando, né? O senhor acredita que essa medida, se as pessoas conseguirem ficar conscientes de que não podem beijar, abraçar, e caso elas consigam manter uma distância mínima de 2 metros entre elas, é possível retomar gradativamente a atividade comercial? Eu acho que o caminho é nessa direção, né? O mundo que a gente tinha há 2 meses atrás mudou. A gente está caminhando para algo bem diferente, onde o home office vai ganhar muito espaço. Muitas empresas estão descobrindo que é possível usar o home office. Isso vai ajudar muito a cair o custo de você manter uma instalação para certos serviços. E essa questão do comportamento do dia a dia vai melhorar. Lógico que é difícil, né? Às vezes a gente falar por uma avó não abraçar, beijar os netos, né? É quase bastante difícil. Minha própria mãe me ligou me perguntando o que eu achava, que o meu sobrinho estava ligando para ela, querendo vê-la, né? Eu falei assim, é muito difícil nesse momento sair do isolamento, que a gente tem uma incerteza muito grande. Então, assim, se eu fosse um policy maker, né, um cara de governo agora, ia tentar facilitar dessa forma, né, deixar uma certa convivência, mas com algum distanciamento controlado, lógico, talvez você melhorando o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos, né, talvez supermercado, você colocar uma certa quantidade de pessoas dentro do supermercado, algo que já está sendo feito em muitos locais, né? Talvez a economia não pare de uma vez e isso ajude na recuperação. Professor, obrigado pela participação nesse bloco.
Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo os impactos do coronavírus na economia brasileira. Comigo no estúdio está o professor do curso de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Celso Costa, com pós-doutorado na área. Professor, no bloco anterior nós comentamos que existe então uma expectativa, talvez isso mude, talvez não, por enquanto, de uma redução na economia brasileira de aproximadamente 5% em 2020 por conta do coronavírus. A expectativa inicial, antes da doença, era de um crescimento de 2,4%. Nós, nesse número simples de 5%, já temos, então, uma visão de recessão, ou seja, desemprego crescendo, milhões de desempregados. O senhor tem números nesse sentido ou não? Então, assim, nesse momento é muito difícil ter qualquer certeza, né? A gente começa a ouvir o pessoal de mercado falar o que eles esperam, mas é um momento de muita apreensão. Assim, ninguém sabe o tamanho dessa crise. A gente pode ter uma coisa muito severa, uma crise muito severa, algo muito similar ao que aconteceu na década de 30 com a quebra da Bolsa de Nova York. Aqui no Brasil a gente naquela época não sentiu muito por causa de uma política agressiva do governo da época, do preço mínimo do café. Se o governo agir muito forte, mas a gente vai ter uma limitação nisso, porque o governo já vem muito fraco de alguns anos atrás. A gente tem que analisar qual a capacidade do governo entrar forte, dando renda para as famílias que estão perdendo renda, dando apoio às empresas que estão passando necessidade. Então, o papel do governo é o que vai dizer se a gente é menos 5%, se é menos 10%. E lógico, o desemprego vai crescer muito. Hoje a gente viu nos últimos tempos, nos Estados Unidos aumentando o desemprego de 6 milhões numa semana. Então a gente pode ter alguma coisa muito próxima disso, né? Agora, nos Estados Unidos e no Reino Unido, os dois governos já disseram que vão injetar bilhões e bilhões de dólares na economia, né? No caso dos Estados Unidos é mais de $1 trilhão. E Donald Trump é conhecido por ser um liberal de extrema-direita. Para ele estar fazendo isso é porque ele entendeu que a situação é grave, né? Senão ele não faria. Sim. Né? A mesma coisa em relação ao primeiro-ministro da Inglaterra. Ele tem a mesma linha política, né? E para estar fazendo isso, né, realmente o governo britânico se predispôs a bancar a população britânica durante o coronavírus, justamente por entender que é mais importante preservar vidas e a economia depois, ou seja, a sangria que vai acontecer nos cofres públicos nesse momento, você repõe na sequência. Né? Essa é a lógica, tanto na Inglaterra, ou no Reino Unido, melhor dizendo, essa é a lógica no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Acredito que o governo federal brasileiro já vem acenando nesse mesmo sentido, né? O ministro Paulo Guedes falou de 750 bilhões de reais, fora $1 trilhão disponível para os bancos para linhas de crédito subsidiadas, né? O senhor acredita que esse dinheiro vai ajudar, ou seja, vai minimizar os efeitos da crise, pelo menos até que a gente consiga, como o senhor mesmo disse no bloco anterior, adquirir uma certa imunidade ao vírus, à população de uma forma geral? O que eu acredito, assim, eu também sou um economista com viés liberal, né? Um economista de viés liberal gosta de pouca intervenção do governo em um momento normal, mas a gente está vivendo uma crise, né? Então agora não dá para pensar dessa forma. O que a gente vai precisar é de um governo brasileiro como o americano, ou do Reino Unido, né? Que lá eles chamam de helicóptero monetário, né? Que é basicamente a ideia de você jogar dinheiro na economia para ela não sufocar, né? Qual seria a forma? Hoje a gente tem, sei lá, uma dívida bruta federal em torno de 80%, né? Que não é um tamanho muito grande para um país como o Brasil. Mas a gente não vai conseguir olhar para isso nesse momento. Então o governo vai ter que gastar o necessário, ou mais do que o necessário, para tirar a gente dessa forma. Na área de saúde nem se fala, né? Então agora todos os recursos para a área de saúde, depois preservar empregos, né? Então o que o governo deve fazer, talvez, é
imprimir moeda, né? Então, nesse momento, como ele tem já uma situação fiscal um pouco precária e ela deve se agravar nesse momento, talvez, dado que a nossa inflação está muito baixa, imprimir moeda talvez fosse uma saída mais viável e com impacto menor. Uhum. Isso teria um aumento significativo na inflação depois? Não, no estado que a gente está, não, porque a gente está num momento de fraca demanda agregada, né? Então, agora injetar moeda agora não seria um problema. Uhum. Então, assim, e a gente teve uma limitação para a política monetária. Em 2008, a gente tinha uma taxa de juros alta, então conseguiu baixar juros suficiente para estimular a economia. Como a gente já tem uma taxa de juros muito baixa, hoje a taxa de juros real está próximo de zero, né? A melhor forma de agir seria isso. Você imprime moeda, coloca na economia. Lógico que a inflação deve reagir um pouco, mas a gente não vai ter um processo inflacionário como tivemos no passado, né? Justamente porque a gente está com a depressão muito fraca, a demanda agregada muito fraca e a gente está caminhando para uma depressão, né? Bom, então essas medidas, ou seja, nesse caso medidas de intervencionismo estatal, que são necessárias nesse momento para impedir que o país literalmente afunde no caos social. É isso? Sim. Uhum. Eu acho que é difícil você pensar qualquer economista ou qualquer governo que pense e faça alguma coisa diferente do que entrar muito forte na economia nesse momento. Então a gente vai ter uma coordenação mundial dos países em gastar no ponto certo, como saúde e na parte social. Até porque a gente pode ter uma grande crise social, que é pessoas passarem fome e tudo mais, né? Por conta de cair a renda e perder emprego e tudo mais. Na realidade, a fome já é uma pandemia, né? A fome já existe no mundo inteiro. A gente não gosta de falar sobre isso, mas é um fato, né? E deveria ser tratada como uma pandemia, né? Combatida como uma pandemia, como vem sendo o coronavírus agora. No caso específico do coronavírus, eu repito, nós ainda não tivemos no Brasil 30 dias de isolamento, né? Vamos caminhando para isso. Mas várias cidades estão, mediante números razoáveis de contaminação, liberando o comércio de maneira gradativa. Então, nós temos essa alternativa, né, de liberar e ver exatamente como as pessoas se comportam, né, para que daí determinadas coisas possam ou não acontecer. Pelo que o senhor disse no bloco anterior, só atividades com grande concentração de pessoas, como a área de educação, né, eu vejo muita gente tentando caminhar para o ensino online nesse momento, para que as crianças não percam um ano, deixando bem claro para quem está nos acompanhando que ensino online não substitui o ensino presencial. Ponto final. Mas trata-se de uma emergência para as crianças não perderem o ano letivo, né? Porque perder o ano letivo é uma coisa bem provável que aconteça, né, se a doença não for controlada, né? Além das aulas, nós temos também eventos culturais e eventos esportivos. Se a gente tivesse que bancar apenas esses segmentos, daí, eu falo, a gente como sociedade, seria menos danoso do ponto de vista financeiro do que bancar a sociedade como um todo. Seria isso? Com certeza, com certeza. É o momento de fazermos escolhas, né? Então, é o momento de a gente pensar em pontos estratégicos, manter a economia funcionando, principalmente parte de alimentação, onde todo mundo precisa se alimentar. A gente tem visto aí nos noticiários caminhoneiros com problemas de alimentação na estrada e tudo mais. Então, o governo tem que dar uma forma disso não acontecer, seja na estrada ou nas cidades, e a produção não pode parar. O grande problema, né, até em conversa com alguns amigos, né, a gente comentando, a gente pode ter uma crise igual da década de 30, aí o pessoal, não, mas a gente não teve uma perda de capital, ou não vai ter uma perda de capital. A gente falou, não, se as firmas começarem a fecharem, ter muita falência, a gente vai ter uma perda de capital físico, porque uma firma não reabre do dia para a noite. Então, talvez a gente tenha uma profundidade grande nisso, e se a gente escolher alguns pontos, alguns setores para funcionar durante esse momento, é a melhor solução. Uhum. Professor, eu quero agradecer a sua presença hoje aqui. Muito obrigado. E estamos sempre à disposição para atender os profissionais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para qualquer momento e poder colaborar com o programa. Novamente, muito obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.